Porque pra mim uma das coisas mais incríveis do momento que a gente tá vivendo é político ter fã, sabe? Político ter fã, pra mim é meio... E eu tô falando de Bolsonaro, de Lula, na verdade eu tô falando de bolsonarismo e lulismo, petismo, né? Ter um político que tem fãs, eu acho uma pira, assim, um pouco complexa, porque a gente gera uma situação que a gente vai ter os caras defendendo cegamente qualquer coisa que os caras estão dizendo o tempo inteiro, né? Mas quem tá difundindo ideias, eu, sei lá, eu sabia que era... Eu, pelo menos, eu imaginava que era até benéfico, porque assim, eu acho que é produtivo que a gente tenha um comunista com voz, que as pessoas entendam ou que ouçam, ou que tenham a oportunidade de ouvir. E assim, assim como eu também acho que é produtivo que a gente tenha sei lá, um neoliberal com voz, que as pessoas escutem, porque no fim, eu espero que, sei lá, a gente faça a nossa própria cabeça. Mas aí, ô Igor, mas me tirou uma dúvida. Por exemplo, tu votaria num comunista pra presidente na próxima eleição? Puta, cara, eu vou te falar que o meu jeito de fazer política... porque eu não voto desde 2012. Vamos imaginar um cenário hipotético que você vai votar. Tá. Quem é o outro cara? Não, vamos... Primeiro turno. Estamos aqui conversando sobre o primeiro turno. Tu votaria no comunista, se não, por quê? Eu tenho um problema Eu tenho um problema... Ó, eu não sinto que a galera... Como eu tenho oportunidade de conversar com uma porrada de gente, eu não sinto firmeza em quase nenhum deles. Tá. Eu vou chegar em 99%, porque eu sei que o trabalho para isso a gente precisaria... Para eu responder isso, votaria num comunista ou votaria num neoliberal... Pronto, fosse eu, Jones Manuel. Eu acho que a gente precisa... Para eu responder isso com assertividade, eu acho que a gente precisaria de uma reforma política primeiro. Por quê? Porque eu acho que boa parte do processo democrático, como acontece no Brasil, ele tem muito mais a ver com concurso de Miss do que com propostas para valer. Tem uma cor. Tá? Então, eu não confio que você ou qualquer outro não tá aí me contando umas coisas mais lindas do planeta Terra pra ganhar o voto e no fim você vai ser o mesmo arrombado. Tá. Não confio. A menos que a gente tenha uma mudança na forma como a coisa acontece no Brasil, em que a gente tenha, por exemplo, algum tipo de punição ou algum tipo de, sei lá, etapas que acontecem durante o mandato para rolar um callback ou qualquer coisa assim. O Brasil não tem recall eleitoral, recall. Vários países têm. A menos que a gente tenha uma coisa como essa para garantir que o que o cara tá falando ali ele fará, eu não tenho segurança para acreditar em você ou em qualquer outro candidato, cara. Eu entendo, mas vamos... Mas como convicção, eu acho que dificilmente eu votaria numa parada tão extrema como o comunismo. Mas por que tu acha que é extremo? Porque você acabou de dizer que você é da esquerda radical. Isso pra mim é... Mas por que isso é ruim? Porque eu... Virou a entrevista de volta, eu tô entrevistando ele aqui. Eu te falei antes da gente começar que não era uma entrevista. E eu queria mesmo que você fizesse isso. Porque eu acredito que o ser humano, ele é muito complexo, cara. Eu também. E a gente deveria analisar cada questão de forma individual. E eu acho que um dos principais problemas que a gente tem como sociedade é se encaixar mesmo dentro de uma caixa. Por exemplo, se você é bolsonarista, você é obrigado a aceitar toda a pauta e você... Mesmo que você pense diferente, você se força a pensar de uma forma só para caber dentro daquela caixa ali. E eu acho que eu analiso, eu tenho o costume de analisar, bom, de novo, como eu tenho a oportunidade de conversar com um monte de gente aqui, eu tenho a oportunidade também de ver vários pontos de vista sobre sobre os mesmos assuntos. Então você tá falando de economia de um ponto de vista que, sei lá, vários outros caras aqui passaram falando de outros pontos de vista. Então, para mim é sempre muito multifacetado para valer em todos os aspectos. Então, para mim, cara, eu acho que uma unidade, primeiro, eu acho que ela é impossível, especialmente num país com 215, 20 milhões de habitantes. Acho muito difícil que a gente consiga ter uma
uma galera assim pra valer que vá todo mundo todo mundo na mesma direção, acho muito difícil. E eu gosto da ideia de um troço que faça concessões. Eu gosto da ideia de sei lá, se a gente está falando de um comunismo que vai todo mundo vai seguir essa linha aí pronto, e a gente meio que não pode... e aqui eu tô pensando numa parada hipotética, talvez eu esteja até enganado, mas a gente não pode pisar fora da linha. Para mim é tão ruim quanto uma ditadura militar, empresarial, como tu chamou, uma ditadura de direita, sabe? Então, assim, pra mim, não tô dizendo que a gente iria por um caminho de ditadura aqui, mas provavelmente sim, mas eu acho que os extremos, eles não são muito mais... Eu gosto da ideia de a gente fazer, de uma alternância, eu gosto disso, sabe? Mas vamos lá, então, necessariamente tem que ser contra o capitalismo, de acordo com essa tua ideia. Por quê? Porque... o sistema capitalista, ele não trabalha com a lógica de fazer concessões e ele não trabalha com a lógica de permitir diversos caminhos. Tá. Exemplo concreto, a gente começou essa conversa aqui falando da Meta, que excluiu minhas redes sociais sem me dar possibilidade nenhuma. Meta que até outro dia ela era extremamente progressista. É que mudou o dinheiro. Não. A Meta, ela era social-liberal. Ela tinha um discurso de defesa de direitos humanos e não sei o quê. Isso é a mesma coisa que progressista? Não, é um progressista, mas não é de esquerda. Vamos lá. Tá. Porque, assim, para ser de esquerda, tem que tocar na economia política, né? Ela tinha uma retórica progressista. Mas veja, o capitalismo ele não permite isso. Pelo contrário, inclusive, veja, o Brasil tem 500 anos de existência, se pensar a partir da colonização, da invasão do Brasil, e a gente nunca desconcentrou a propriedade fundiária. Tu pega um livro dos anos 40, Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes de Leal. Lá fala que 1% dos proprietários de terra controlam cerca de 50% das terras do Brasil. Tu vai para os dados do IBGE hoje, 1% dos proprietários controlam 50% das terras do Brasil. Será possível que a maioria do povo brasileiro em nenhum momento passou pela cabeça desconcentrar a propriedade de terras? Suponho que sim. Na verdade, sim. Passou, né? Mas não deu. Sabe por quê? Dentre outras coisas, teve um golpe em 64 para impedir a reforma agrária e acabar com as ligas camponesas. Então, assim, nunca desconcentrou a propriedade fundiária. Opa! O capitalismo no Brasil se formou a partir de uma desigualdade étnico-racial, em que, a partir de mais de 300 anos de escravidão, a classe dominante é branca e a classe trabalhadora, em sua maioria, negra, né? Parda e por aí vai. O Brasil continua, desde o fim da escravidão até hoje, com basicamente a mesma configuração étnico-racial. Quanto mais renda você tem, classe média alta, rico, mais branco você é, estatisticamente falando. Quanto mais pobre você é, mais preto pardo você é. Mais de 130 anos. Será que a população brasileira em nenhum momento não pensou em mudar a distribuição de renda, riqueza, étnico-racial? Do mesmo jeito, desde o fim da abolição, sabe? Inclusive, se pá, em alguns aspectos está até um pouquinho pior. E eu posso te dar vários exemplos de um bocado de coisa que está do mesmo jeito há 100 anos, 150 anos. Não discordo, assim, eu acho que você tem toda a razão, mas é porque eu diria que talvez a gente não esteja... Talvez não seja por causa necessariamente do capitalismo, mas muito mais por causa do nosso sistema político, da maneira como a gente funciona como Estado, de uma representação falsa que a gente tem, dos incentivos que a gente tem para votar. Mas quem manda no Estado? Quem manda no Estado? Os grandes empresários? Quem manda no Estado é quem tem grana, quem tem poder econômico. Um exemplo que eu já te dei. O Caba liga o presidente do Banco Central, do ministro da Economia, e decide os rumos da economia. Hoje no Brasil a gente tem um Estado fraco. Não, é porque o Estado é burguês. Quem manda é a burguesia. Ó,